O mundo está à beira de um abismo. Cada dia que passa, mais nações são arrastadas para o turbilhão de um conflito que ameaça a estabilidade global. O que vem pela frente? Até onde essa escalada pode nos levar? E quando a corda finalmente arrebentar? As últimas horas revelaram um cenário alarmante: uma tentativa de assassinato contra o presidente Zelensky foi frustrada nas sombras. Quem estava por trás desse plano sinistro? Como a inteligência ucraniana desmantelou a operação a tempo de salvar a vida do líder? Todos os detalhes desse complô que poderia ter mudado o rumo da guerra. E não para por aí, uma prisão política foi reduzida a escombros, libertando dissidentes que o regime mantinha sob chaves. Quem será o próximo a desferir o golpe final contra o ditador que já perdeu o controle até sobre seus próprios aliados? A traição veio de onde menos se esperava: o principal parceiro europeu do Kremlin virou as costas para Moscou em um movimento que pode selar o destino de Putin. Como o líder russo reagirá a essa facada nas costas? Será o início do fim de uma aliança construída sobre interesses escusos? Agentes ucranianos infiltrados no Irã, informação ou desinformação? Se for verdade, qual o real objetivo por trás dessa operação ousada? Se for mentira, quem se beneficia com essa cortina de fumaça? As respostas estão aqui, neste noticiário exclusivo que antecipa os fatos antes que eles se tornem manchete. Acompanhe a cobertura mais ágil e precisa sobre os bastidores da guerra na Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e além. Informação que chega primeiro, analisada com profundidade e entregue sem rodeios, tudo o que você precisa saber para entender o mundo em chamas. O Irã acendeu o pavio de uma retaliação calculada e brutal. Mísseis atingiram uma base americana no Catar com uma precisão macabra. O número de projéteis lançados corresponde exatamente ao número de bombas que os Estados Unidos usaram contra instalações nucleares iranianas. Não é coincidência, é uma mensagem cifrada, uma vingança matemática que não deixa dúvidas sobre as intenções de Teherã. Enquanto isso, outra base dos Estados Unidos no Iraque também foi alvo de ataques. A Reuters confirma: alerta máximo, pessoal em abrigos, o mundo contém a respiração. Washington sabia que a resposta viria. Mas ninguém esperava que fosse tão direta, tão pessoal. Os céus do Oriente Médio estão fechados. Catar e Emirados Árabes Unidos bloquearam seu espaço aéreo. Enquanto gravamos este boletim, aviões de combate americanos cortam os ares em direção ao Irã. Será que só a aviação foi mobilizada? As próximas horas podem definir se este conflito regional se transforma em uma conflagração global. Uma trama digna dos melhores filmes de espionagem, mas com consequências reais e devastadoras. A Rússia ativou um agente adormecido na Polônia, um fantasma do passado soviético, para executar um plano sinistro: assassinar o presidente Zelensky. Não em algum esconderijo remoto, mas bem aos olhos das autoridades polonesas, perto de Rzeszów, cidade estratégica por onde flui o armamento ocidental para a Ucrânia. O homem não era um amador, um ex-militar, recrutado ainda nos tempos da URSS, que passou décadas à espera do sinal verde. Quando a ordem finalmente chegou, ele estava pronto para agir. De acordo com o chefe da segurança ucraniana, Vasil Malil, o plano previa duas alternativas igualmente letais: um drone kamikaze ou um franco-atirador de elite. Não se trata apenas de audácia, é uma provocação direta às agências de inteligência da OTAN, já que a operação seria executada em solo de um país membro da aliança. A contra-espionagem polonesa agiu a tempo, neutralizando a ameaça antes que fosse tarde. Caso contrário, estaríamos falando agora de um atentado bem-sucedido contra um chefe de Estado. Mas esse não foi o único complô desmantelado. Malil revelou outra tentativa de assassinato, desta vez orquestrada por dentro. Um coronel ucraniano, responsável pela segurança presidencial, foi descoberto como informante da FSB, a polícia secreta russa. Ele mantinha contato direto com a 5ª Divisão de Inteligência Russa, a mesma que, até recentemente, era comandada pelo general Sergei Bezeda, um dos cérebros das operações especiais do Kremlin. Depois de uma série de fracassos na Ucrânia, Bezeda foi afastado do comando, mas, segundo Malil, continua ativo nos bastidores, agora como conselheiro. O coronel, que tinha acesso restrito ao círculo de Zelensky, planejava o ataque dentro do próprio prédio da presidência. E não era só o presidente no alvo, os conspiradores também miravam no chefe da inteligência ucraniana, Kirilo Budanov, e no próprio Malil. A Rússia está reativando velhas redes de espionagem, infiltrando traidores em posições-chave e atacando o núcleo do poder ucraniano. Não é a primeira vez,
Desde o início da guerra em larga escala, Zelensky já foi alvo de pelo menos uma dúzia de tentativas de assassinato. Enquanto isso, a guerra ganha um novo fronte dentro da própria Rússia. Um incêndio devastador consumiu um depósito estratégico na região de Rostov, atingido por um drone, provavelmente ucraniano, durante a madrugada. Imagens de satélite confirmam o alvo, o combinado Atlas, um complexo vital do Rosreser, especializado no armazenamento subterrâneo de combustíveis para as forças armadas russas, incluindo suprimentos que abastecem as tropas nos territórios ocupados da Ucrânia. Conversamos com um analista militar e ex-agente da segurança ucraniana para entender por que essa base é tão crucial neste momento. Desde abril, a Ucrânia havia reduzido os ataques a refinarias russas, um silenciamento repentino depois de meses em que depósitos e complexos petroquímicos ardiam em chamas quase semanalmente. O que mudou? Seria um acordo não declarado, uma trégua tácita em que Kiev deixaria de mirar na energia russa em troca de imunidade para sua própria infraestrutura? Mas as últimas semanas mostram uma nova estratégia. Em vez de refinarias, a Ucrânia está destruindo o que já está pronto para ser usado. Composições ferroviárias carregadas de combustível, seguindo por territórios recentemente ocupados, são interceptadas por drones e reduzidas a cinzas. Não são mais as instalações de produção, mas o produto final, o sangue que alimenta a máquina de guerra russa. Dados de satélite da Firms registraram pontos de calor e derramamentos massivos, confirmando o ataque ao complexo de Rostov. Formalmente, ainda é território russo. Na prática, a linha de frente avança silenciosamente, engolindo cada vez mais espaço. E agora, Moscou acusa outro aliado de virar as costas. A Sérvia, pressionada por denúncias russas de que estaria fornecendo munição para a Ucrânia através de esquemas clandestinos, suspendeu abruptamente suas exportações de armamentos. O anúncio do presidente veio poucas horas depois de a inteligência russa expor o suposto esquema. Fábricas sérvias produziriam componentes para sistemas de longo alcance, que seriam enviados a países da OTAN como kits de montagem. Assim, formalmente, Kiev receberia armamentos não fabricados no Ocidente, mas com tecnologia sérvia. O Kremlin está furioso. Até o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, admitiu surpresa: esperávamos garantias de que isso não aconteceria. Se houve falhas, medidas serão tomadas. Enquanto isso, o chefe da inteligência russa reclama em off: ninguém o avisa de nada. Nem os americanos, nem os sérvios. Mas, curiosamente, o telefone sempre toca quando Washington quer passar uma mensagem. E falando em Washington, será que a CIA alertou Moscou sobre o ataque iraniano? A resposta é um sonoro não. Os russos também não tinham pistas em seus próprios relatórios de inteligência. Então, com que frequência o chefe do serviço secreto russo conversa com seu homólogo americano? A resposta é tão evasiva quanto o próprio jogo de espionagem: quando for necessário. Quando for necessário, uma resposta que deixa tudo e nada dito ao mesmo tempo. Ou seja, a linha está sempre aberta, basta um acordo prévio, um sinal discreto entre sombras. E é justamente nesse jogo de espelhos que o Irã entra em cena com uma notícia bombástica. Em Isfahan, agentes da inteligência militar ucraniana teriam sido presos em flagrante, tentando sabotar um centro de pesquisas aeronáuticas. Pelo menos é o que afirma a polícia iraniana. A agência Tasnim News, porta-voz oficial do Corpo dos Guardiães da Revolução Islâmica, espalha a versão como fato consumado. Mas cadê as provas? Nenhum nome, nenhuma imagem, nenhum detalhe concreto, apenas a narrativa conveniente de sempre. A Ucrânia, é claro, nem se dignou a comentar. Coincidência ou cálculo? Porque, vejam bem, acusar Kiev agora é como jogar gasolina em fogo que já arde. Para entender o que está por trás desse vazamento estratégico, conversamos com Ivan Stupak, ex-oficial do SBU. Sua análise é implacável: o Irã é uma fortaleza mais fechada que a própria Rússia. Lá, um estrangeiro se destaca como um farol no escuro. Falar persa não basta, é preciso dominar dialetos locais, costumes, e mesmo assim, em minutos, os guardiães da revolução já sabem quem você é e por que está ali. Então, pergunto, se eram ucranianos, como conseguiram chegar tão longe? Se eram agentes israelenses, por que culpar Kiev? E se eram dissidentes locais, qual o interesse em transformar isso em uma crise internacional? A resposta é simples: o Irã precisa de um bode expiatório. E nada melhor que a Ucrânia para justificar o próximo envio de mísseis Shahed à Rússia ou, quem sabe, para distrair a atenção de algo muito maior.
Porque, enquanto o regime iraniano alimenta essa farsa, Israel não perde tempo. Em questão de minutos, uma operação cirúrgica reduziu a pó um dos pilares do programa nuclear iraniano em Isfahan. Não qualquer alvo, mas um elemento-chave, aquele que Teherã jurava ser intocável. E como se não bastasse, a prisão de Evin, símbolo da repressão do regime, levou um golpe preciso em seus portões. Mensagem clara: as portas das celas estão abertas, e as de vocês, não por muito tempo. Enquanto isso, a Força Aérea Israelense aprofunda os ataques na região de Teherã, mirando os quartéis generais dos Guardiães. 6 aeródromos iranianos, leste, oeste, centro, todos sob fogo. Não é uma retaliação. É uma declaração de guerra não declarada. E enquanto o Oriente Médio arde, a Europa assiste a seus próprios incêndios. Na Eslováquia, o primeiro-ministro Robert Fico jogou uma bomba, abandonar a OTAN e tornar o país neutro. O povo respondeu com um não estridente. Mais da metade dos eslovacos rejeitou a ideia, apenas 30% a apoiaram, e esses, não por acaso, são os mesmos que aplaudem seu discurso anti-ocidental. O presidente Pellegrini não perdeu tempo, chamou a proposta de uma provocação perigosa, um tiro no pé da estabilidade nacional. O país está dividido, metades irreconciliáveis, uma ancorada na segurança do bloco ocidental, outra sonhando com uma neutralidade que, na prática, seria rendição estratégica. E agora? Enquanto o Irã tenta se recompor entre mentiras e escombros, Israel mostra que não brinca em serviço. Enquanto Fico tenta vender ilusões, a Eslováquia percebe que neutralidade, hoje, é sinônimo de vulnerabilidade. O mundo não espera por ninguém. E você, de que lado está? Obrigado por acompanhar até aqui. Seu engajamento, comentários, compartilhamentos, debates é o que nos mantém vivos nesse mar de desinformação. Até a próxima, e que as notícias que chegarem até você sejam tão precisas quanto os mísseis israelenses. Até breve.